excelente com a base. Inclusive a base do Grêmio vem fazendo um excelente trabalho. E em qualquer clube isso é muito importante, né? Porque o clube ele vive dos garotos também, de revelar. E o Grêmio nos últimos 3 anos tem feito isso. E saem jogadores, entram jogadores, o Grêmio continua jogando da mesma forma, continua chegando em todas as competições, não muda o modo de jogar, continuamos a revelar jogadores, ganhando títulos. Então é um trabalho muito bom que é feito aqui no clube. E o Jean, cada partida que passa, ele vem destacando não só por causa do gol de hoje, mas é um jogador também que a gente trabalhou ele bastante desde a base. Por isso que eu falo que quando o jogador vem da base e chega no profissional, a gente faz um trabalho de lapidar esses jogadores, a gente acrescenta a nossa experiência, corrige os defeitos que eles têm, que é uma coisa normal. Eu passei por isso também quando eu era jogador. Então é o nosso trabalho. E a gente procura sempre formar os jogadores para que possam nos ajudar aqui no profissional e futuramente, se tiver uma venda, para ajudar o clube. O que o Grêmio representa para mim, eu não tenho nem palavras, porque eu cheguei aqui em 80, ajudei a conquistar títulos importantes, sempre me senti em casa. Todo mundo sabe que, eu não preciso estar repetindo toda hora, mas eu sou gremista, minha família toda é gremista, então a gente sofre também, mesmo à distância. Então essa vitória de hoje, que foi uma belíssima vitória do Grêmio, principalmente se tratando de primeiro tempo, eu dedico ao nosso clube, à nossa torcida, porque o clube não conseguiria viver sem o nosso torcedor. Então a gente fica feliz em deixar os nossos torcedores felizes. Então eles estão de parabéns, o clube está de parabéns, e parabéns também ao grupo por essa excelente atuação de hoje. Renato, queria que tu fizesse uma avaliação também dessas mudanças que foram feitas no time nos últimos tempos e também hoje do Jean-Pierre jogando, inclusive como um segundo volante, né? Voltando lá para a ideia de base dele, ele saiu dessa posição. Queria que tu falasse disso. O Grêmio parece um pouco mais solto, né? Sem o André, não tem aquela referência lá na frente, mas é um time que tem muita movimentação. Queria que tu falasse um pouquinho disso. Você não pode ficar somente no plano A, né? Você tem que ter o plano B, de repente o plano C. Então, nesses jogos, eu já falei para o meu grupo, eu vou testar alguns jogadores, porque nós temos um grupo, o grupo é qualificado, e eu tenho dado oportunidades para todo mundo. E aí depende do jogador que entra em campo e possa acrescentar sempre algo mais para ajudar a nossa equipe a conquistar as vitórias. Ninguém é dono da posição, ninguém é titular absoluto. Eu tenho que escalar 11 jogadores, esses 11 jogadores procuram sempre dar o máximo para se manter na equipe. E os que entrarem, como tem entrado bem, tem que procurar fazer a mesma coisa. Nós temos um grupo, né, o André, não é somente o Tardelli, nós temos vários grandes jogadores. Então a gente tem feito esse rodízio, tenho experimentado alguns jogadores, inclusive em outras posições, justamente por isso, porque daqui a pouco eu vou precisar, sem ter que fazer de repente uma substituição, ou somente com uma substituição eu posso trocar as peças dentro do campo. Renato, você teve em alguns momentos, né, inclusive discursando sobre a questão da falta de zagueiros reservas, e agora tem 2 excelentes zagueiros jogando na reserva hoje, titulares, inclusive um sendo capitão recém-chegado, David Braz. Queria que você falasse sobre a segurança de ter jogadores assim também entre os suplentes. Lá antes mesmo da parada da Copa América, muita gente falava que a diretoria, a comissão técnica contratou os zagueiros. Esse não foi o problema. O problema é que nos pegaram de surpresa, porque nós tivemos o Paulo, que ficou muito tempo no departamento médico devido às lesões, e o Marcelo, que era um jogador que ia jogar como zagueiro, e ele teve que ser operado. Então o Grêmio não vai trazer no desespero qualquer jogador para dizer, trouxemos um zagueiro. A gente sabia o que a gente estava fazendo, a gente sempre trocava as ideias, depois recuperamos o Paulo, e a gente trouxe o David Braz, que era um jogador que eu conhecia bastante, veio, parece que está aqui com a gente já há um tempão, é um jogador que se identificou muito bem com o clube, com o grupo, e está aí, toda vez que joga tem nos ajudado. Então o Grêmio, por ser grande, por ter um grupo qualificado, por ter grandes jogadores, por disputar várias competições, o Grêmio sempre teve no mínimo 2 jogadores para cada posição. Só que nessa época aí não tinha zagueiros que a gente achava que nós poderíamos trazer, e infelizmente nós tínhamos perdido dois zagueiros para o departamento médico. Aproveitando a oportunidade, Renato, eu queria saber como é que você lidou e como chegou em você. Nos últimos dias apareceu um boletim de ocorrências contra o André, por conta de
perturbação no condomínio onde ele mora, e isso repercutiu bastante na internet, entre os torcedores, e ele já é um atleta que, entre aspas, é perseguido pela torcida, já não tem uma grande moral junto ao torcedor. Você conversou com ele sobre o caso? Isso chega a lhe preocupar, já que ele é um atleta importante dentro do seu grupo? Já conversei com ele, sim. Tenho aconselhado o André. Mas hoje, com todo o respeito à pessoa que fez a queixa, eu acho que o silêncio é fundamental. É fundamental. Eu converso isso não somente com o André, com todo o meu grupo. Eu me coloco no lugar da pessoa que de repente não está conseguindo dormir devido ao barulho. Mas ao mesmo tempo, quando se trata de um jogador da dupla Grenal, você sabe que de um copo se faz uma tempestade. Então eu pergunto para vocês, tudo bem que ele é atleta do Grêmio, precisa dormir cedo para treinar no dia seguinte, mas quem de repente não estica um pouquinho mais à noite? Agora, ele tem que respeitar os vizinhos. Eu já falei com ele sobre isso. Eu não quero me estender no caso, porque o André não é mais criança. Ele é um jogador importante para a gente, sim. Entendeu? Tenho certeza que se é que isso aconteceu, ele vai deixar de fazer, até porque a gente precisa dele. Renato, você disse na pergunta anterior sobre as trocas, né, que poderá fazer durante os jogos. Você já tem na sua cabeça o time ideal para o jogo contra o Flamengo, ou essas trocas é justamente projetando o jogo contra o Flamengo pela Copa Libertadores? Não, é impossível ter uma equipe na cabeça, porque tem o primeiro jogo aqui, tem que ver o que vai acontecer. Vamos torcer para que a gente não perca mais nenhum jogador em termos de lesão, né? Então, muito cedo. A minha preocupação agora é com o Campeonato Brasileiro, como foi hoje contra o Goiás, e agora no próximo sábado contra o Santos, depois do Avaí, depois do Fluminense. Aí sim, depois eu penso na equipe que vai jogar contra o Flamengo. Não adianta eu querer pensar lá na frente se nós temos mais aí 3 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Renato, não só projetando o jogo do Flamengo, e sim, como você mesmo disse, os próximos jogos, a importância que tem, por exemplo, você perdeu o Léo Gomes e também perdeu o Léo Moura, aí entra o Galhardo, você ficou sem o Maicon e hoje teve a atuação do Michel, que já havia jogado contra o São Paulo e também contra o Cruzeiro. A importância que tem a atuação desses jogadores para te dar tranquilidade na sequência desses jogos? Mas é por isso que a diretoria e o presidente me dão esse grupo qualificado. O Grêmio ele é grande, o Grêmio disputa todas as competições, o Grêmio chega em todas as competições, e para isso você precisa ter um grupo bom e grande. Então a gente não pode ter um time na conta do chá. A gente sabe que nós vamos ter problemas de lesões, problemas de cartões, e é por isso que a gente tem que ter um grupo bom, porque o jogador que entra ele tem que dar conta do recado. Então a gente fica triste quando a gente perde um jogador, principalmente por lesão. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho bons jogadores no grupo que vão entrar e vão dar conta do recado. Tanto é que dificilmente a gente joga 2 partidas seguidas com a mesma equipe, tem a troca, devido às vezes por causa de cartão, por causa de lesão, e o time continua jogando bem, continua num alto nível. Então é por isso que é importante ter um grupo bom. Renato, o primeiro tempo acabou com uma vitória elástica do Grêmio, e aí veio a segunda etapa, você com as suas alterações continuou colocando o time para frente em busca do 4º gol, mas ao menos para nós nos pareceu um pouco que a equipe se preservou um pouquinho na segunda etapa. Como é que você pensou o segundo tempo no jogo de hoje? Foi um pouco de preservação ou tem a ver com a maturidade do grupo? Não foi ordem minha. Tanto é que eu elogiei muito meu time no intervalo do jogo, dei os parabéns para eles e falei, olha, às vezes para o treinador falar o que eu estou falando para vocês fica difícil, porque aí de repente um outro jogador pode achar que, bom, então eu já fiz por hoje, não preciso mais correr. E é uma coisa normal no futebol você tirar um pouco o pé do acelerador. Eu ainda insistia para que a gente fizesse o 4º, 5º gol, se tivesse oportunidade, porque é importante os gols também no Campeonato Brasileiro. Às vezes, por causa de um gol, você ganha uma posição. Criamos algumas oportunidades no segundo tempo, não como o primeiro. Senti que eu precisava botar sangue novo na equipe, coloquei, criamos mesmo assim algumas oportunidades, mas não chegamos ao 4º gol. Mas também porque também estava muito quente. Faz parte. Mas eu acho que o mais importante de tudo que o Grêmio fez, principalmente o primeiro tempo, um primeiro tempo primoroso, não gosto de falar muito essa palavra, mas a verdade tem que ser dita, foi uma aula de futebol de novo da minha equipe. Então, ficamos satisfeitos pelos 3-0, conseguimos 3 pontos importantíssimos, ganhamos 3 posições na tabela, e principalmente sendo aniversário do clube, né? Então tá todo mundo de parabéns, do presidente ao roupeiro, o meu grupo, isso é importante. A vitória
subimos mais 3 posições na tabela e agora continuar trabalhando para buscar mais pontos, para continuar subindo na tabela, que o nosso objetivo é entrar o mais rápido possível no G4. Renato. Aí, ó, tá aí a entrevista coletiva do Renato Portaluppi, que teve de tudo um pouco, o Savoy. Teve até problema de vizinhança lá com o André. E segundo o Renato, mais uma aula do Grêmio em Porto Alegre. Mais uma aula do time do Grêmio nessa vitória por 3-0, Savoia. Só não dá para defender falta de respeito dentro de um condomínio, né? Porque o cara, seja colorado ou gremista, o cara quer dormir, né? Não é porque ele é gremista ou colorado que ele não precisa dormir. E o André, ele gosta, né, de um pouquinho de extrapolar um pouco. Mas tudo bem, né? Problema dele fora do Grêmio. O importante é dizer o seguinte, que o Grêmio tem uma facilidade que talvez outro time não tenha. Tem a forma de jogar, o time é encaixado, e quando chega alguém de baixo, diz o Renato, é bem preparado, né? Faz uma adaptação. E entrar um jovem num time organizado é mais fácil, né? É mais fácil. E o Renato tem uma coisa que ele toda hora ele ressalta e é verdade. Ele não tem cadeira cativa, ele dá a mesma atenção para todos os jogadores, sejam os 11 titulares ou os que não estão jogando. Então isso daí agrada muito o jogador. O jogador de futebol gosta de ser bem tratado, gosta de ter, não gosta de privilégios para uns e para outros não. E de longe assim que eu sinto, o Renato trata todo mundo igual e os jogadores jogam para ele. Por isso que muitas vezes o Grêmio surpreende, né? Num jogo que aparentemente não se espera muita coisa, o Grêmio vai lá, como aconteceu contra o Palmeiras, vai lá e conseguiu reverter uma vantagem enorme, imensa. Por que isso? Porque os caras estão engrenados com o treinador, estão jogando pelo treinador. Por isso que ele eliminou o Palmeiras. Esse bom ambiente, não é só bom futebol. Pois é, e até por tudo isso, eu confesso, eu esperava o Grêmio muito melhor colocado no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que até bem pouco tempo estava disputando 3 competições, mas o Grêmio é isso aí que a gente viu contra o Goiás. Enfim, com esses adversários, com todo respeito ao Goiás, mas nesse nível que hoje joga o Goiás, quantos pontos o Grêmio deixou de somar contra adversários do mesmo nível? Uns 9, 10 pontos. Não é? Mas ele que se enfiou nesse problema, Sim. né? Porque ele estava olhando só para as outras competições mata-mata, Copa do Brasil e Libertadores da América. E é assim, tem sido assim nos últimos anos. Aí quando cai de alguma competição mata-mata, começa a olhar o brasileiro com mais atenção. Se bem que no caso do Grêmio, o Grêmio tem ano que ele é campeão da Copa do Brasil, tem ano que ele é campeão da Libertadores, tem ano que ele chega à semifinal da Libertadores, então ele deixa sempre o Campeonato Brasileiro, um comando do Renato, meio que de stand-by ali, não é? Agora, por que não recuperar? Porque o que está faltando para o Grêmio? Tem os 2 jogos da Libertadores, se passa pelo Fla, tem mais um jogo só. E ainda um campeonato inteiro para ser disputado no segundo turno, não é? Campeonato Brasileiro. 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, tem que movimentar. Os que receberem é um dos melhores elencos do Brasil, um dos melhores técnicos do Brasil. Agora que o Renato é engraçado, né? Falou que foi mais uma aula de futebol. E aí fez a pergunta, que acho que você e o Bubu podem responder, porque eu não sei. Eu nunca fiz festa até altas horas da madrugada sem que algum vizinho reclamasse e eu continuasse batendo tambor. Você acha normal isso? Não. E não é porque o cara é jogador do Grêmio que o cara pode fazer isso. A propósito, sendo um jogador de futebol, é até bom evitar para não ter confusão. Mas o Renato sublinhou ali, né, que tem que respeitar a vizinhança, que ele alerta os jogadores com relação a isso. Não, isso sim. O que eu tô dizendo é o seguinte, que ele falou, mas também quem é que nunca fez barulho até altas horas da madrugada? O Renato é um exemplo. Ele fazia. O Renato e o Leandro foram cortados pelo Tele Santana da Copa de 86. É muito engraçado. E o Renato é um cara que sempre curtiu muito a vida, né? A época no Rio, Rei do Rio, né? Mas tem uma pequena diferença nisso tudo, né, pessoal? Ele já entrava em campo e resolvia. Vamos lá. Ó, princípio é respeito. Pode ser ídolo, pode ser melhor jogador do mundo, pior jogador do mundo, disciplinado e indisciplinado, ninguém tem o direito de perturbar a ordem pública e de respeitar o vizinho. Enfim, mas ação, Renato, claro, certamente já fez muito, mas chegava na hora do jogo, ele dava uma resposta acima do André. Ou não. E o André teve altos e baixos, ele começou muito bem no Santos, era muito bem acompanhado pelo Neymar, pelo Ganso. Depois ele ganhou, pessoal, o apelido de André Balada. Ganhou o apelido de André Balada, acho que por situações como essa. Hoje. Não é? Não é? Por isso? André Balada. Eu não sabia, Não é?
Imagino que seja, né? Eu não pensei que fosse por isso, né? E a torcida do Grêmio, antes mesmo desse BO, dessa reclamação, a torcida já estava pegando no pé dele porque achava que o desempenho não estava sendo bom. Só que o Renato gosta do André. O Renato abraçou o André, mesmo em um momento que ele não fazia gol, não estava dando uma resposta, ele era escalado, esperava uma recuperação do Diego Tardelli, do Luan, ele espera um tempão, já nem tem mais muito o que esperar. Mas, desse jeito, o Grêmio vai avançando. Só que, assim, o Campeonato Brasileiro é muito importante para o Grêmio. Porque, convenhamos, hoje o melhor time, embora o Renato continue dizendo, o Grêmio dá aula de futebol e tem jogado quase sempre muito bacana, o Flamengo enfiou 6 nesse time do Goiás. O Santos do São Paulo enfiou 6 nesse time do Goiás. Então não dá para se empolgar muito. Há uma chance considerável do Flamengo eliminar o Grêmio na Libertadores. E vice-versa. Eu não acho que tá meio a meio, não, Rodrigo? Eu acho que é uma disputa equilibrada, parelha, o Grêmio merece respeito, mas antes o Flamengo é o favorito. Só que eu tô falando assim, o Grêmio trabalha com essa hipótese. Se ele ser eliminado pelo Flamengo, é algo que pode acontecer. E aí, ele precisa do Campeonato Brasileiro para voltar à Libertadores. Deixa eu ir ao vivo a Brasília. Cássio está falando com o